Olá pessoal, hoje não começaremos com um filósofo ou um rei, mas com algo namoro muito mais perigoso e complicado na Idade Média, porque acredite ou não. Encontrar amor em tempos de pragas, Dawkers e acompanhantes era de alguma forma ainda mais estranho do que mandar uma mensagem de texto para alguém. O que você está fazendo às 2 da manhã? Das canções de amor corteses ao casamento pela negociação de gado, o romance medieval era menos sobre borboletas e mais sobre direitos à terra. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me deixe saber nos comentários de onde você está acompanhando. É sempre fascinante ver quem está se juntando a nós de todo mundo. Agora, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos começar a jornada desta noite juntos. Você está parado em uma vila medieval ou talvez num castelo de pedra fria, imaginando como encontrar o amor, talvez começar uma conversa, elogiar a mangueira de alguém, perguntar se eles vêm aqui com frequência? Não é isso. Não é como tudo isso funciona. Se você está na Idade Média, namorando no mundo moderno, o sentido não existe realmente. Você não flerta, manda mensagens ou faz longas caminhadas para ver para onde vai. Em vez disso, seus pais, ou seu senhor, ou seu abade já estão decidindo com quem você vai se casar, quando e quantas vacas serão necessárias para fechar o negócio. Se você é um nobre, provavelmente já está noivo desde antes de sua voz cair. Você e seu futuro cônjuge podem se conhecer pela primeira vez no dia do casamento. E sim, isso é tão confortável quanto parece. A coisa toda é sobre títulos de terra e alianças familiares, não compatibilidade ou quão bons eles são em solos de saque. Se você é um camponês, as coisas são um pouco menos formais, mas apenas um pouco. Sua família ainda tem uma palavra a dizer, e o amor não faz realmente parte da discussão. Talvez seus pais conheçam uma garota legal cuja família possui uma cabra produtiva. Talvez eles admirem um menino que sabe cuidar de um telhado sem cair. Bum, você está namorando agora. Sorte sua, não é? As pessoas na Idade Média não se sentem românticas. Elas se sentem. Simplesmente não é a prioridade. O objetivo é sobrevivência, herança e estabilidade social. Apaixonar-se antes do casamento é arriscado. Apaixonar-se fora do casamento é escandaloso. De qualquer forma, é mal visto, a menos que você seja um personagem de um poema trágico. Nesse caso, enlouqueça. E, ainda assim, sonhe. Talvez você escreva um pequeno verso em um pedaço de pergaminho. Talvez dê uma olhada no mercado. Talvez, apenas talvez, você se apaixone por alguém que não foi pré-aprovado pelo avaliador de gado da sua família. Mas, por enquanto, espere e obedeça. Você tenta não se apaixonar pelo aprendiz do moleiro, porque neste mundo, o amor pode ser o objetivo dos poetas, mas o casamento é a obra de pais, padres e políticos. Então você acha alguém bonitinho. Talvez seja a maneira como eles equilibram uma bacia de cebolas na cabeça. Talvez seja a maneira confiante como eles tiram a lama do tapete. Seu coração medieval dispara, mas se acalme, porque neste mundo o romance não floresce sem uma boa pocilga. Antes mesmo de pensar em namorar, é melhor perguntar: o que eu trago para a mesa? E se sua resposta for uma personalidade encantadora, você pode querer se sentar. Se você é um jovem, você vai precisar de terra ou gado, ou ferramentas, ou um telhado que não goteja muito. Cartas de amor são bonitas, mas nada diz material para marido como 2 bois saudáveis e um telhado que possa sobreviver a uma tempestade. Se seu pai já prometeu a melhor cabra para o seu irmão, bem, você pode querer considerar o sacerdócio. Se você é uma jovem mulher, sua família precisa de um dote, que pode ser uma roupa com moedas ou um número suspeitosamente generoso de gansos. Não importa o quão espiritosa você seja, se sua família não puder pagar, é provável que você passe muito tempo aperfeiçoando o seu bordado sozinho. Agora, digamos que você realmente gosta de alguém que faz seu coração insensível palpitar. Você olha para o poço, tem uma faísca. É romântico, poético, mas é completamente irrelevante, porque se as suas famílias não estiverem em pé de igualdade financeira, você pode muito bem se apaixonar por uma nuvem. Se você é nobre, fica pior. Sua mão no casamento está amarrada a fronteiras terrestres e favores políticos. Você não é apenas uma pessoa, você é um acordo vivo. Parabéns pelo tratado. Até os camponeses não estão seguros. O casamento é prático. Você não nasce por borboletas, você casa porque seu chiqueiro beira campo de trigo de outra pessoa. Você sonha com paixão, você se contenta com direitos de irrigação.
E ainda assim, tenta. Talvez você ofereça um pequeno presente, colher comida, um punhado de frutas vermelhas ou a sua melhor caneca levemente rachada. Talvez eles sorriam, talvez não, mas a verdade permanece. No namoro medieval, a economia é flertar, e o amor é apenas um bônus que você espera que seu cônjuge desenvolva eventualmente. Então, digamos que você não é um camponês preocupado com porcos ou um nobre lidando com tratados. Digamos que você é um cavaleiro, armadura brilhante, cavalo grande, habilidades de poesia questionáveis. Como é sua vida amorosa? Bem-vindo ao mundo estranho e emocionalmente exaustivo do amor cortês. Isso não é namorar, isso é arte performática. O amor cortês era um passatempo nobre, parte flerque, parte sofrimento espiritual e totalmente impraticável. Você, o cavaleiro corajoso, escolhe uma dama nobre, geralmente uma que já está casada, e jura adorá-la de longe. Não fisicamente, claro, isso arruinaria tudo. Não, você deveria sofrer elegantemente. Você poderia compor um par de versos torturados sobre seu riso prateado ou como seu cabelo queima como o sol, que em termos medievais significa que ela tem cabelo e não insulte sua família. Você usa suas cores em torneios, suspira, ocasionalmente briga com alguém só porque olhou para ela por muito tempo. O papel da dama é fingir que é tudo muito lisonjeiro, mantendo um nível de desapego gelado que aterrorizaria uma geleira. Ela pode responder com uma carta, um brinde, mas você precisaria ter a aprovação de todo mundo. Na melhor das hipóteses, você pode receber um aceno do outro lado do corredor ou um toque de dedo contra sua luva durante um banquete. Qualquer coisa mais, e de repente, não é amor cortês, é um escândalo, ou pior, adultério. E ninguém quer isso, pelo menos não oficialmente. Toda esta configuração funcionava melhor quando todos os envolvidos concordavam que era principalmente fingimento. Era uma forma de expressar desejo, devoção e angústia criativa sem perturbar a ordem social. Um mecanismo de ventilação medieval, se preferir. Era dramático? Absolutamente. Envolvia mais poesia do que praticidade, constantemente. Mas para uma noite presa entre batalhas e tédio, o amor cortês lhe dava algo para escrever. E alguém para quem escrever. Só não espere um final feliz, ou um beijo, ou mesmo contato visual. Então você está apaixonado por alguém? Ótimo. Agora vem a parte difícil, expressar esse afeto em uma sociedade onde tocar a mão de alguém sem um acompanhante é basicamente uma declaração de guerra. Bem-vindo ao mundo medieval de tokens de solução. Pense nisso como mensagens de texto lenta do século XII, confusas e abertas a interpretações totalmente imprecisas. Digamos que você é um cavaleiro e está perdidamente apaixonado por Lady Margery, qualquer que seja o sobrenome dela. Você não pode falar com ela sozinho, e seus poemas continuam sendo interceptados pelo confessor dela. O que você faz? Você envia uma luva, ou talvez sua manga embrodada. Nada diz "eu te amo" do que enviar pelo correio parte do seu guarda-roupa. E se você está no lado receptor, parabéns, agora você tem uma suada manga de linho que você não pediu e o fardo romântico de fingir que sabe o que isso significa. É ele confessando amor, pedindo um favor, sugerindo joias? Quem sabe? Mulheres também davam fichas, uma fita, um pedaço de cabelo ou um pequeno pengente. Era sentimental, claro, mas também profundamente estratégico. Dê a ficha errada para o cara errado e de repente você será falado por alguém com um olho preguiçoso e um problema de bebida. As fichas eram sutis. Uma luva presa ao peito, uma fita amarrada ao punho da espada. Todo mundo sabia o que significava e ninguém dizia o que significava. Quanto mais enigmático, melhor. Era menos sobre comunicação e mais sobre negação plausível. Oh, esta luva, não é de Lady Joan. Apareceu no meu travesseiro com cheiro de lavanda. Completamente aleatório. Para tokens plebeus eram mais simples. Talvez uma escultura em madeira, talvez um lenço que você costurou quando não estava ordenhando algo que cheirava questionável. Os tokens envolvidos também eram arriscados, porque entregá-los à pessoa errada poderia desencadear rumores. Receber o que não queria significava descobrir como devolver educadamente a meia de alguém sem insultar sua linhagem. Mas para toda a estranheza, esses símbolos carregavam um peso emocional real. Eles eram símbolos de amor num mundo que não deixa muito espaço para isso. Então você finalmente cria coragem para falar com sua paixão. Mas finja que não ouviu. O seu amigo está na igreja o tempo todo. O Mandenon também está passando por ali.
A lógica por trás de toda essa supervisão era simples: proteger a virtude, preservar a honra da família e impedir absolutamente qualquer toque não autorizado. Especialmente antes do casamento, especialmente sozinho, especialmente sempre. Havia acompanhantes para monitorar interações inocentes, passeios monitorados, caminhadas supervisionadas, sentar-se em 2 metros de distância um do outro em um banco. A avó de alguém está tricotando por perto e fingindo que não ouviu. Agora é hora de se casar, o que em termos medievais significa que você está entrando em um contrato, não num voto sonhador sobre as estrelas. Uma transação legalmente vinculante, muitas vezes negociada com toda a paixão de um leilão de gado. Se você for um camponês, ainda é um grande negócio. Você reúne algumas testemunhas, fala com o padre local e tenta não tropeçar no latim durante a cerimônia. Mas por trás das bênçãos que soam doces está uma lista de verificação séria. As propostas geralmente vinham rapidamente. Se vocês dois concordaram e as famílias também, o casamento seguiu. Talvez vocês tenham se mudado para uma cabana compartilhada, talvez tenham construído uma nova do zero com a ajuda da aldeia. Você trouxe seu melhor cobertor, ela trouxe uma cabra. Juntos começaram o estranho milagre da sobrevivência doméstica. Não é glamouroso, mas é honesto. Você fez isso. Encontrou alguém que pode cozinhar, limpar, tolerar sua família e não recuar visivelmente ao ver seus pés. Amor verdadeiro. Agora é hora de se casar, o que, em termos medievais, significa que você está entrando em um contrato, não em um voto sonhador sobre as estrelas. Uma transação juridicamente vinculante muitas vezes negociada com toda a paixão de um leilão de gado. Se você for um camponês, ainda é um grande negócio. Você reúne algumas testemunhas, fala com o padre local e tenta não tropeçar no latim durante a cerimônia. Mas por trás das bênçãos que soam doces está uma lista de verificação séria. Direitos da terra, dote, quem recebe a vaca e o que acontece se alguém morrer durante a época de plantio. Assim, romance. Se você é da classe alta, aperte o cintos. Seu casamento é uma negociação legal completa. Seus pais, os pais dela, o padre, o escriba, talvez um primo que estudou direito, todos estão envolvidos nisso. A noiva e o noivo geralmente ficam parados por perto, parecendo decorativos e acenando com a cabeça quando falados. Você pode ou não ter até mesmo conhecido a pessoa com quem vai se casar. Sua família fez as contas. Sua propriedade precisa dos campos dela. O dote dela equilibra suas dívidas e ambos os brasões ficam bem um ao lado do outro. O amor é opcional, a fusão não é. E uma vez casado, o divórcio permanente não é realmente uma coisa, a menos que você possa provar que alguém não era batizado, era parente secreto seu ou morreu e esqueceu de mencionar. Anulações existiam, mas exigiam muita papelada, um pouco de sorte e um suborno sólido. Mas nem tudo é sombrio. Casais realmente passaram a se amar, compartilhar tarefas, criar filhos, sobreviver aos invernos. Essas coisas têm uma forma de construir afeição, ou pelo menos tolerância, que em termos medievais é basicamente a mesma coisa. A igreja estava envolvida em cada etapa. O casamento era um sacramento sagrado, um dos 7 grandes. Você não se casava apenas por razões legais. Se casava porque Deus precisava de uma testemunha, possivelmente 2. Então vocês trocam votos e sorriem quando alguém lhe entrega um saco de cebolas e diz que é uma bênção. Digamos que você já teve contratos suficientes, negociações suficientes, foi tratado como alguém particularmente parecido com um saco valioso de farinha. Você é um nobre, mas por uma vez quer se casar por amor. Não por terra, não por linhagem, não pelas ambições estratégicas de seu pai. Apenas amor. Parabéns, você está prestes a causar um escândalo. Nobres que fugiam eram o equivalente medieval de atear fogo à sua árvore genealógica e dançar nas cinzas. Se você fugisse para se casar com alguém de sua própria escolha, não era apenas uma rebelião pessoal, era sabotagem política. Digamos que você é Lady Elaine, prometida a suborno von propriedade segura, mas caiu loucamente em amor com um escudeiro sem dinheiro que cheira levemente a cavalos e aventura. Vocês se encontraram em sussurros secretos, doces palavras nos estábulos, e um dia desaparecem em um mosteiro onde o abade lhe deve um favor.
Vocês se casam sob legalidade questionável, com apenas um monge nervoso e 2 galinhas como testemunhas. O caos em casa, sua família indignada, seu pai ameaçando sitiar o jardim da família do noivo, sua mãe chorando em seu bastidor de bordado, a igreja profundamente preocupada e a fogoca deliciosa. E se você for um noivo nessa rebelião romântica, não fique muito confortável. Na melhor das hipóteses, você consegue manter sua noiva e seus joelhos. Na pior, você será excomunicado e estripado, nesta ordem. Ainda assim, alguns casais se safaram. Se a união não pudesse ser desfeita sem causar ainda mais embaraço, às vezes as famílias apenas suspiravam e seguiam em frente. Afinal, o que está feito, e pelo menos ninguém morreu. Espera-se. Em casos raros como esses, escândalos se tornaram lendas, canções foram escritas, poemas compostos, histórias sussurradas. Em banquetes, 2 nobres que escolheram o amor ao invés do dever pareciam personagens mitológicos. Sim, muitos casamentos nobres eram transacionais, mas esses momentos eram breves rebeliões, escapadas apaixonadas, votos sussurrados sobre torres iluminadas pela lua. Eles lembravam ao mundo que o amor, embora inconveniente, recusava-se a ser extinto. Então, se você se sentir dramático por deslizar para a esquerda ou recusar um segundo encontro, só lembre-se de que, pelo menos, sua vida amorosa não envolve casamentos secretos, uma baronesa furiosa e um cavalo amarrado a uma escada do lado de sua janela. Ah, o casamento! Aquela longa união de 2 almas e suas respectivas finanças. Porque, na Idade Média, o amor era bom, mas um dote era trutamente romântico. Digamos que você é uma noiva. Você não está apenas se casando, está sendo lançado como uma pequena embarcação economicamente equipada. Sua família prepara seu dote: dinheiro, gado, terra, linho, uma vaca ou 2 dependendo de quão valiosa acham que você é. E mesmo um conjunto de pratos se estiverem se sentindo generosos. Essas ofertas vão para sua futura noiva, que você aceita e seu recurso portátil, com braços abertos e com uma calculadora mental. Agora inverta o cenário. Em algumas culturas ou regiões, não é a família do noivo que dá os bens, é o preço da noiva que o noivo paga para a família dela pela honra de se casar com ela. Efetivamente dizendo: aqui está um cavalo, uma capa e 3 porcos. Agora me dê sua filha. O romance medieval no seu melhor. Alguém está pagando alguém com quem você vai se casar, e há absolutamente um recibo envolvido. As trocas não eram apenas sobre riqueza, mas também sobre expectativas de status e declarações públicas. Um dote grande podia indicar que a noiva vinha de uma família prestigiosa. Um dote mesquinho podia sugerir que estavam tentando se livrar dela rapidamente, possivelmente devido a traços de personalidade suspeitos ou ao hábito de responder com sarcasmo. O noivo geralmente não podia ficar com o seu dote. Ele se tornava parte da economia doméstica, administrada por sua esposa, protegida pela lei e, com sorte, não jogada fora em dados e cerveja no primeiro mês de casamento. Se o casamento terminasse, por morte, anulação ou porque seu cônjuge decidiu se juntar a um mosteiro depois da meia-idade, o dote poderia, teoricamente, ser devolvido, mas recuperá-lo era muitas vezes mais difícil do que tirar uma espada de uma pedra. Você precisaria de apoio legal e, idealmente, de alguém que soubesse ler. Enquanto isso, o preço da noiva, se pago, era como comprar uma cabra rara, cara e sem reembolso. Compensava a família dela pela perda do trabalho. Afinal, quem vai ordenhar as ovelhas? Enquanto o amor estava ocasionalmente na mistura, o dinheiro sempre estava no altar. Então, se você não seguiu o caminho do casamento, talvez você fosse o segundo filho, talvez seu dote fosse suspeitamente pequeno, ou talvez você realmente gostasse de cantar. De qualquer forma, você se juntou a um mosteiro ou convento. Parabéns! Você agora fez um voto de pobreza, castidade e um desinteresse agressivo pelo romance. E, entanto, está lá em um claustro de pedra, cercado pelo silêncio, pela fumaça da vela e pelo irmão Anselmo, com olhos inesperadamente comoventes. Sim, mesmo atrás dos muros do Mostacal, o amor proibido encontrava um jeito. Apaixonar-se em uma ordem religiosa era desaconselhável. Você poderia ser chicoteado,
exilado ou levado a ouvir sermões de alguém com o nome em latim. Você jurou entregar seu coração inteiramente a Deus, o que significava não entregá-lo a mais ninguém. Mas os corações são indisciplinados, e às vezes as orações começam a parecer muito como poemas de amor. Talvez comecem com tarefas inocentes, passando pão um para o outro, sussurros durante as vésperas, risadas um pouco mais altas do que o normal quando alguém deixa um rinário cair. Antes que perceba, está colocando queijo extra na mochila da irmã Beatriz e questionando tudo. Alguns monges e nonas escreviam cartas apaixonadas, disfarçadas, é claro, como reflexões teológicas. Sua alma é uma luz brilhante na escuridão da minha contemplação. Soa sagrado, a menos que você leia nas entrelinhas. E muitos liam. Inevitavelmente, houve escândalos. Reuniões secretas no jardim, confissões de meia-noite que não eram estritamente sacramentais e a ocasional descoberta de uma freira com uma barriga suspeitamente redonda. O castigo? Geralmente exílio, penitência pública ou transferência para uma abadia distante conhecida apenas por ovelhas e silêncio. Mas nem todas as histórias terminavam em desgraça. Alguns amantes escaparam, alguns até se casaram depois de serem destituídos, embora a maioria tenha retornado aos claustros com o rosto vermelho, jurando que tudo aquilo era apenas um exagero teológico. Porque, no fim, a vida monástica era sobre disciplina. Mas humanos são humanos, mesmo em vestes, mesmo em silêncio. E às vezes, um olhar tranquilo pela capela era mais emocionante que qualquer torneio ou poema cortês. Você fez isso, casou-se, havia um padre, um porco assado e alguém derramou vinho na única capa bonita da sua mãe. Mas já se passaram alguns meses ou anos e algo parece estranho. Talvez seu cônjuge ronque como um saco de trigo caindo escada abaixo. Talvez tenham esquecido de mencionar seu problema crônico com jogos de azar. Ou talvez você tenha percebido que casar por terras e ovelhas não resulta em automaticamente felicidade romântica. Bem-vindo ao mundo da decepção conjugal medieval. Não vá atrás dos papéis do divórcio. Eles não existem. Pelo menos não em qualquer forma que você reconheceria. O casamento era um vínculo sagrado e inquebrável, aprovado pela igreja, selado por Deus e imposto pela vergonha pública. Você poderia tentar uma anulação, mas precisaria de uma razão muito boa. Não nos damos bem não era suficiente. Você teria que provar que um de vocês era menor, já casado, parentesco próximo, o que perturbadoramente acontecia com frequência, ou, na melhor das hipóteses, que o casamento nunca foi consumado, o que significa que alguém tinha que confirmar esse fato por escrito, possivelmente sob juramento. Boa sorte! Se você fosse nobre, era ainda mais complicado. Seu casamento não era apenas pessoal, era político. Tentar escapar podia iniciar uma briga, acender um escândalo ou lançar uma guerra menor. Melhor apenas se ressentir em silêncio e comparecer a festas separadas. Então, o que os casas infelizes faziam? Geralmente, eles apenas aguentavam, dormiam em camas diferentes, suspiravam dramaticamente no jantar, bordavam seus sentimentos ou expressavam raiva em salmos. A agressão passiva tornava-se uma linguagem de amor. Casos aconteciam, geralmente em silêncio, às vezes de forma espetacular. Nobres tinham amantes secretos. Camponeses tinham vizinhos suspeitamente prestativos. A igreja condenava, é claro, o que só tornava as pessoas melhores em se esgueirar por celeiros e culpar a misteriosa vontade de Deus. Para as mulheres, sair de um casamento ruim era especialmente difícil. Mesmo que o marido fosse violento ou desaparecesse, a sociedade esperava que permanecessem leais, silenciosas e levemente piedosas, sobrevivendo de cascas de pão e desaprovação. Ainda assim, algumas pessoas faziam funcionar. Os casamentos nem sempre eram felizes, mas podiam se tornar parcerias forjadas pelo hábito, pela dificuldade e pela experiência compartilhada de carregar lenha na chuva. Digamos que seu cônjuge morre. Talvez tenha sido a peste, talvez um acidente na fazenda, talvez tropeçaram em um ganso no escuro. De qualquer forma, agora você está viúvo. E, de repente, o mercado de namoro medieval se abre. Ser viúvo na Idade Média era estranhamente libertador.
Não liberdade total, mas certamente mais do que antes. Para as mulheres especialmente, a viuvez trazia um gostinho de independência, administrar terras, tomar decisões, até falar em público sem ser silenciada imediatamente. E, se você ainda fosse jovem e tivesse dentes, podia se casar novamente, rapidamente. Períodos de luto existiam, mas os instintos de sobrevivência falavam mais alto. Uma viúva com terras e sem marido era basicamente um baú de tesouro ambulante. Pretendentes surgiam com velocidade alarmante, alguns sinceros, outros muito entusiasmados com suas vacas leiteiras. Se você era um homem recém-viúvo, a sociedade praticamente o empurrava de volta ao casamento. Quem mais vai cozinhar? Limpar e criar os 11 filhos que você de alguma forma acumulou? Então, você começa a procurar. Talvez a filha do padeiro, talvez aquela viúva quieta que sempre traz pão suspeitamente fresco ao mercado. Em segundo plano, os romances poderiam ser surpreendentemente doces. Dessa vez, você estava mais velho, mais sábio. Não estava sendo empurrado para uma aliança. Estava escolhendo alguém para sobreviver. Talvez até alguém de quem gostasse. Conceito selvagem. Claro, tinha regras. A igreja desaprovava casamentos que aconteciam muito rápido, como se seu cônjuge ainda não estivesse frio. E viúvas frequentemente tinham que negociar dotes e heranças com a família. Nada como discutir com o seu cunhado sobre quem fica com a batedeira de manteiga para reacender o romance. Ainda assim, segundos casamentos eram comuns. A vida era curta, os invernos longos. Ninguém queria enfrentá-los sozinho se não precisasse. E sim, o amor fazia parte disso. Talvez não o tipo encantado e sonetado, mas gentil, baseado em histórias compartilhadas, respeito mútuo e o entendimento de que ambos já tinham visto algumas coisas. Então, você acende o fogo, serve a sopa e tenta de novo. Não porque é perfeito, mas porque é humano. Você chegou até aqui, sobreviveu aos contratos, aos encontros, aos acompanhantes e possivelmente a uma fuga dramática pelo celeiro. Mas antes de se apaixonar por alguém novo, faça-se a si mesmo a pergunta mais medieval de todas. Você tem, cosmicamente, permissão para amar essa pessoa? Porque na Idade Média, o amor não era apenas uma questão de coração, era uma questão de ossos de estrelas. E se, ou não, sua avó viu uma raposa esta manhã? Mas, estranhamente, seu próprio povo não deixou registros dela. Os massagetas desapareceram da história, absorvidos ou apagados por culturas nômades posteriores. Sem inscrições esculpidas, sem túmulos com placas de ouro dizendo Damius esteve aqui. Sua memória sobreviveu inteiramente através dos olhos de estranhos, e ainda assim, ela continuou reaparecendo. Na Ásia Central da era soviética, Damius foi recuperada como um símbolo de resistência contra o imperialismo. Estátuas dela foram erguidas no Cazaquistão e no Turcomenistão. Os estudiosos modernos a reavaliaram, não como uma bárbara sanguinária, mas como uma legítima chefe de Estado. Uma mulher que governou, liderou exércitos e negociou a partir de uma posição de força. Ela apareceu em tudo, de documentários a videogames. Em um momento, ela é uma líder jogável em um jogo de estratégia. No seguinte, está sendo analisada em periódicos acadêmicos sobre gênero e poder. E aqui está a parte estranha. Ainda não sabemos como ela era. Sem moedas, sem bustos, sem entalhes. Mas sabemos o que ela representava. Força, vingança, autonomia, legado. Num mundo que esquece rainhas que se comportam, Damius é lembrada porque ela não pediu para fazer parte da galeria de arte da história. Ela chutou a porta e posou para o retrato mais sangrento já pintado. Damius não foi a primeira mulher a liderar guerreiros na batalha, e certamente não foi a última. Mas a história tende a tratar mulheres como ela como exceções, lampejos isolados de poder em um mundo de homens. A verdade? Damius fazia parte de uma longa e frequentemente esquecida linhagem de mulheres que governaram pela espada. Antes de Damius, havia Shamur-Hamat, a rainha assíria que pode ter inspirado a mítica Semiramis, construtora de cidades e matadora de rebeldes. Na mesma época, os primos culturais dos massagetas, os citas, enterravam suas guerreiras com armas.
Seus esqueletos mostram sinais claros de ferimentos de batalha. Não eram papéis cerimoniais. Essas mulheres lutaram, sangraram e morreram a cavalo. E depois de Tamius, veio Búdica, a rainha celta que liderou uma revolta violenta contra o Império Romano no século I d.C. Muitas vezes comparada a Tamius, a guerra de Búdica foi provocada por uma perda pessoal. Suas filhas foram agredidas, suas terras confiscadas. Em resposta, ela queimou assentamentos romanos até as cinzas. Os paralelos são estranhamente claros: dor, vingança e um império arrogante demais para ver o que estava por vir. Há também Zenóbia, rainha de Palmira, que no século III desafiou a própria Roma e construiu seu próprio mini-império no leste. Ela cunhou moedas com seu rosto, declarou independência, fez o imperador vir até ela. O que une todas essas mulheres, Tamius incluída, não é apenas o poder, é a audácia. Elas lideraram em eras que fingiam que liderança pertencia apenas aos homens, exercendo autoridade não como zeladoras ou substitutas, mas como estrategistas, generais e governantes. E embora muitos líderes masculinos fossem elogiados por suas conquistas, essas mulheres eram frequentemente rotuladas como perigosas, não naturais, selvagens, porque elas venceram. Tamius não era uma aberração. Ela fazia parte de um padrão global de mulheres que cresceram em tempos de crise e fizeram os reis sangrarem. Sua história, preservada pelas canetas gregas e a imaginação moderna, nos lembra que o poder feminino não era raro, apenas raramente registrado. Então, quando você imaginar a guerra antiga, não veja apenas capacetes e barbas. Veja uma rainha a cavalo, arco nas costas, sangue nas mãos e nos olhos. E entenda, Tamius não estava sozinha. Ela foi apenas uma das que não conseguiram apagar. Tamius nunca construiu um palácio. Ela não deixou para trás inscrições douradas ou marias dinásticas. Não há grande tumba, nenhuma armadura preservada, nenhum busto de mármore em um museu. E ainda assim, ela perdura. Em muitos aspectos, seu legado é um paradoxo. Toda a sua história depende de um punhado de parágrafos de Heródoto, bipicados, embelezados, possivelmente fictícios. Mas essas palavras plantaram uma semente que se recusou a morrer. Por mais de 2000 anos, seu nome ressurgiu repetidas vezes, em tempos em que o mundo precisava lembrar que poder nem sempre usa coroa ou barba. Ela foi reinventada através de tantas lentes. Para a Europa renascentista, ela era boa selvagem, um aviso aos tiranos. Na Ásia Central moderna, ela se tornou uma heroína popular, um símbolo de resistência e orgulho nacional, especialmente em países que ainda contam com estátuas de passados coloniais e imperiais. Sua ascensão nos quadrados do Cazaquistão, as crianças aprendem seu nome nos livros escolares. Os políticos a citam quando invocam força e independência, mas além do simbolismo e do mito, há algo inegavelmente humano em sua história. É sobre uma mãe que perdeu seu filho. É sobre um líder forçado a escolher entre a rendição e a sobrevivência. É sobre uma pessoa que, quando encurralada por uma das maiores potências que o mundo já viu, escolheu lutar e venceu. Num mundo que muitas vezes apaga o nome das mulheres guerreiras, Tamius persiste como uma lâmina enterrada sob a superfície, sempre pronta para ser descoberta por uma nova geração faminta de histórias de desafio indomável. Em nosso destaca que a história não é apenas reis e impérios, é também mães e rainhas, tristeza e vingança, sujeira e sangue. Os momentos silenciosos após a batalha, quando uma mulher fica sozinha em um campo cheio de cadáveres, sabendo que mudou o curso do mundo, mas nunca será totalmente acreditada. E esse pode ser seu maior legado, a recusa em ser esquecida. Nenhuma estátua, sem problemas. Seu nome ainda cavalga no vento dos seus deps. Sua história ainda faz os imperadores parecerem mortais, e sua lenda ainda sussurra o aviso: venha para mim e você beberá sua porção de sangue. Então, da próxima vez que você ouvir falar da queda de um grande rei, lembre-se que às vezes o golpe final não vem de um império rival, mas de uma rainha a cavalo, perdida na história, mas nunca realmente desaparecida.
Imagine uma vida onde as paredes são feitas de feltro, o teto é costurado de couro e a porta da frente se abre para o horizonte. Não há cidades, nem a terra de cultivo, nem monumentos de pedra para passar ao futuro. Apenas o ritmo de cascos, o sussurro da grama e o céu em constante mudança. Para antigos nômades, a permanência das culturas era um mito e a mobilidade era uma força. Da Eurásia até os desertos árabes, antigos nômades moldaram civilizações inteiras sem deixar um único templo de mármore. Esses não eram andarilhos implacáveis. Eles eram motores estratégicos, guiados pelas estações, pelos padrões de pastagem dos seus rebanhos e por uma compreensão íntima do terreno. Suas casas eram yurts, tendas ou carroças com rodas, fortalezas flexíveis desenhadas para a vida em movimento. Gado, ovelhas e cabras, e principalmente cavalos, foram os pilares da vida nômade. A riqueza de uma pessoa era contada em gado, não em terra. Vamos começar com a astrologia. Sim, antes de beijar alguém, você pode querer consultar o astrólogo monge local para saber se seus signos são compatíveis. Vênus retrógrado? Seu amado nasceu sob uma lua azarada? Se sim, melhor se casar com alguém menos amaldiçoado. O amor já é difícil bastante sem sabotagem planetária. Também havia marcas de nascença, pequenos símbolos misteriosos que podiam identificá-lo como o gêmeo perdido de sua alma gêmea. As superstições de destinos entrelaçados eram flexíveis assim. Mas a igreja tinha sua própria lista de verificação. Você não podia se casar com seu primo, ou seu primo de 2º grau, ou seu primo de 4º grau removido 2 vezes. A menos que tivesse permissão especial, que os ciclos frequentemente compravam. Porque brechas. Antes que as coisas ficassem sérias, você provavelmente teria que desenhar uma árvore genealógica, e então apagar silenciosamente partes dela. Seus arcos eram compactos e mortais. Suas armaduras eram feitas de couro e escamas flexíveis para cavalgar, resistentes para a guerra. Eles caçavam, atacavam e lutavam para proteger sua liberdade. E, ao contrário de muitas sociedades patriarcais da época, as mulheres podiam e lutavam. Isso não era uma exceção, era esperado. Que as mulheres guerreiras não eram lendas, eram suas vizinhas. Então, quando Tomilius pegou uma espada e liderou seu povo na batalha, ninguém levantou uma sobrancelha. Ela não estava fingindo ser um homem ou desafiando as normas. Ela era a norma, apenas mais afiada, mais inteligente e muito mais perigosa do que a maioria. Sua sociedade valorizava a força, mas também a justiça. Os crimes eram punidos duramente, mas de forma justa. A propriedade era comunitária em muitos aspectos. O que importava era a lealdade à tribo e a capacidade de defendê-la. Reis e rainhas governavam, sim, mas através do consenso e não da tirania. Os líderes tinham que provar a si mesmos por meio de ações, não por linhagens. E quanto à religião, eles eram adoradores do sol. Tomilius, em seu famoso aviso a Ciro, jurou pelo sol, o mestre da massageta. O sol era a vida, a luz e a justiça, o juiz divino de todos os juramentos. Quebrar a própria palavra era cuspir na cara dos céus. Em suma, Tomilius não era alguma anomalia. Ela era a personificação ideal de seu povo, feroz, íntegro e orgulhoso. Não ascendeu ao poder apesar de ser mulher. Ela ascendeu porque era exatamente o tipo de líder que as massagetas reverenciavam. Enquanto os persas tinham burocracia, os massagetas tinham liberdade. E, em um brutal choque que definiu a história, a liberdade se manteve firme. Porque, quando você vem de uma terra onde o vento nunca para e o céu é seu único teto, a submissão simplesmente não é uma opção. Sabe o que é estranho? Tudo o que sabemos de Tomilius, sua batalha com Ciro, a morte de seu filho, o odre cheio de sangue, tudo vem de um homem, Heródoto. Agora, Heródoto é frequentemente chamado de pai da história, o que parece ótimo até você perceber que ele também é o pai do mito, dos boatos e do toque dramático. O homem amava uma boa história. E se essa história envolvesse presságios divinos, vingança sangrenta ou rainhas enfiando cabeças no sangue, melhor ainda. Então, quanto da história é verdade? Isso depende de quanto você confia num texto grego escrito décadas depois dos eventos por alguém que provavelmente nunca conheceu um único massageta em sua vida. Heródoto confiou em relatos de segunda mão,
contos de viajantes e quaisquer rumores que circulassem no Império Persa. Para ele, a história não era apenas um registro, era uma performance. Mas aqui está o que ele escolheu contar. Em um mundo repleto de senhores da guerra, tiranos e reis, Heródoto saiu de seu caminho para destacar uma madrasta que derrubou um dos maiores governantes da história. Isso não é pouca coisa. Mas vamos dar um zoom para fora. Por que essa história se espalhou tão amplamente? É simples. Uma mulher nobre, um filho trágico, um inimigo astuto, uma batalha até a morte e um final sangrento digno de qualquer tragédia grega. Se você vivesse em Atenas ou Tebas e ouvisse essa história de um bardo viajante, você se lembraria de Tomílios para sempre. Não porque ela usava uma coroa, mas porque ela ousou desafiar uma superpotência e venceu. Com o tempo, sua história se transformou. Nas crônicas medievais, ela foi pintada como uma amazona selvagem. Artistas renascentistas a retrataram encharcada de sangue, segurando a cabeça de Ciro como um troféu. Ela era exótica e assustadora, icônica. Mas através de todas as recontagens, algo real se apega à sua lenda. Talvez não o diálogo exato, talvez não o odre, mas os ossos da história, a rainha, o filho, a guerra, a vitória, parecem específicos demais, humanos demais, para serem pura invenção. No final, Heródoto não apenas preservou Tomílios, ele a mitificou. E, embora isso possa confundir os limites entre fato e ficção, também garantiu que seu nome vivesse muito mais do que os editos imperiais de Ciro. Porque a história esquece os generais, mas se lembra da vingança de uma rainha. Sem monumentos sobreviventes, Tomílios assombra a imaginação dos impérios há mais de 2000 anos. Então, quando você imaginar a Guerra Antiga, não veja apenas capacetes e barbas. Veja uma rainha a cavalo, arco nas costas, sangue nas mãos e nos olhos. E entenda, Tamires não estava sozinha. Ela foi apenas uma das poucas que não conseguiram apagar. Tamires nunca construiu um palácio. Ela não deixou para trás inscrições douradas ou paredes dinásticas. Não há grande tumba, nem armadura preservada. Nenhum busto de mármore em um museu. E ainda assim, ela perdura. Em muitos aspectos, seu legado é um paradoxo. Toda a sua história depende de um punhado de parágrafos de Heródoto, tendenciosos, embelezados, possivelmente fictícios. Mas essas palavras plantaram uma semente que se recusou a morrer. Por mais de 2 milênios, seu nome ressurgiu repetidamente, em tempos em que o mundo precisava lembrar que o poder nem sempre usa coroa ou barba. Ela foi reinventada através de tantas lentes. Para a Europa renascentista, ela era a boa selvagem, um aviso aos tiranos. Na Ásia Central moderna, ela se tornou uma heroína popular, um símbolo de resistência e orgulho nacional, especialmente em países que ainda contam com estátuas de passados coloniais e imperiais. Sua ascensão nas praças do Cazaquistão. As crianças aprendem seu nome nos livros escolares. Os políticos a citam quando invocam força e independência. Mas, além do simbolismo e do mito, há algo inegavelmente humano em sua história. É sobre uma mãe que perdeu seu filho. É sobre um líder forçado a escolher entre a rendição e a sobrevivência. É sobre uma pessoa que, quando encurralada por uma das maiores potências que o mundo já viu, escolheu lutar e venceu. Em um mundo que muitas vezes apaga os nomes das mulheres guerreiras, Tamires persiste como uma lâmina enterrada sobre a superfície, sempre pronta para ser descoberta por uma nova geração faminta por histórias de desafio indomável. Nos lembra que a história não é apenas reis e impérios, é também mães e rainhas, tristeza e vingança, sujeira e sangue. Os momentos silenciosos após a batalha, quando uma mulher fica sozinha em um campo cheio de cadáveres, sabendo que mudou o curso do mundo, mas nunca será totalmente acreditada. E esse pode ser seu maior legado, a recusa em ser esquecido. Nenhuma estátua, nenhum problema. Seu nome ainda cavalga no vento dos degras dela. A história ainda faz os imperadores parecerem mortais. E sua lenda ainda sussurra o aviso: venha para mim e você beberá sua porção de sangue. Então, da próxima vez que você ouvir falar da queda de um grande rei, lembre-se que às vezes o golpe final não vem de um império rival, mas de uma rainha a cavalo, perdida na história, mas nunca realmente desaparecida.
Imagine uma vida onde as paredes são feitas de feltro, o telhado é costurado de couro e a porta de frente se abre para o horizonte. Não há cidades, nenhuma terra de cultivo, nenhum monumento de pedra para passar ao futuro. Apenas o ritmo de cascos, o sussurro da grama e o céu em constante mudança. Para antigos nômades, a permanência das culturas era um mito e a mobilidade era uma força. Da Eurásia aos desertos árabes, antigos nômades moldaram civilizações inteiras sem deixar um único templo de mármore. Esses não eram andarilhos implacáveis, eles eram motores estratégicos, guiados pelas estações, pelos padrões de pastagem dos seus rebanhos e por uma compreensão íntima do terreno. Suas casas eram yurts, tendas ou carroças com rodas, fortalezas dobráveis desenhadas para a vida em movimento. Gado, ovelhas, cabras e, acima de tudo, cavalos foram os pilares da vida nômade. A riqueza de uma pessoa era contada em gado, não em terras. Os cavalos eram mais do que ferramentas. Eram companheiros, armas e símbolos de status. Para cavalgar bem era sobreviver, cavalgar melhor era governar. Mas ser móvel não significava ser desorganizado. Sociedades nômades tinham estruturas sociais complexas. O poder geralmente fluía através de clãs e tribos, com liderança frequentemente baseada no mérito e na influência, ao invés de hereditariedade estrita. O chefe ou clã podia ascender através do brilhantismo tático, da habilidade oratória ou do puro carisma. A lealdade era conquistada pessoalmente, em conselhos à beira da fogueira e em campos de batalha varridos pelo vento. Longe de serem isolados, os nômades eram o tecido conjuntivo do mundo. Moviam cica de China, especiarias da Índia, prata da Pérsia e escravas da Europa. Caravanas nômades e comerciantes eram os correios transcontinentais originais, muito antes dos impérios se tornarem populares. E quando o comércio quebrava, eles atacavam, de forma rápida, estratégica e terrivelmente eficiente. A história deles não foi escrita em pedra, ela foi cantada, recitada e lembrada pelos mais velhos. Lendas e leis eram transmitidas através da tradição oral. Toda a história e identidade do sistema legal de uma tribo podiam ser histórias carregadas na mente de um bardo ou ancião. Eles não eram entretenimento, eram instrução, governança e identidade. Aos olhos dos impérios, os nômades eram alienígenas, imprevisíveis e perigosos. Mas para si mesmos, eles eram guardiões da liberdade, mestres da adaptação e herdeiros do vento. Deixaram poucas ruínas para trás, mas remodelaram o mundo cada vez que cavalgaram. Muito antes dos mongóis trovejarem pela Eurásia, os citas dominaram o pasto varrido pelo vento entre os séculos nomo e segundo a.C. Esses guerreiros nômades dominaram as terras que se estendiam do Mar Preto às bordas da Ásia Central. Para os gregos, eram cavaleiros temidos e bárbaros exóticos. Para si próprios, eram um povo de liberdade, vingança e orgulho. A sociedade cita foi construída em torno da mobilidade e da violência. Sua cultura equestre era inigualável. Os meninos aprendiam a cavalgar antes mesmo de andar corretamente. Suas armas eram arcos compostos curtos, práticos e mortais, ideais para atirar enquanto galopavam a toda velocidade. Espadas curvas, machados de batalha e pontas de ferro em lanças. O guerreiro cita não era apenas homem. Achados arqueológicos confirmam o que Heródoto insinuou. As mulheres também lutavam. Alguns túmulos revelam esqueletos femininos enterrados com armas, mostrando ferimentos de batalha que só poderiam ter vindo de combate real. Eles não construíram cidades, mas seus túmulos, os kurgans, foram preservados. Sobre esses montes, arqueólogos encontraram ouro intrincado, tatuagens em pele preservada, roupas embordadas e armas elaboradas. Se o estilo de arte, cheio de animais girando e simbolismo predatório, reflete uma vida ligada à natureza e à caça. Mas os citas não eram apenas invasores selvagens, eles eram diplomatas, mercenários e comerciantes, especialmente com colônias gregas ao longo do Mar Preto. Vendiam peles, escravos e grãos, e em troca recebiam vinho importado, cerâmica e artigos de luxo. Os escritores gregos os admiravam e temiam. Heródoto escreveu sobre seus estranhos costumes, como beber o sangue de inimigos ou usar escalpos como guardanapos, mas também elogiou sua justiça e lealdade aos parentes. Sua religião era primordial e animista. Adoravam deuses da guerra, do fogo e da fertilidade.
Alguns rituais envolviam fumar cannabis, outros sacrifício de cavalos. Sua visão de mundo era cíclica e ligada à terra, não em termos de propriedade, mas de movimento sagrado. Eventualmente, desapareceram, pressionados por outros grupos nômades, como os sármatas, e encurralados por impérios crescentes. Os citas se dissolveram na história, mas estabeleceram o padrão para o arquétipo do guerreiro das estepes, um lutador móvel, mortal e ferozmente independente, sem mestre e sem lar fixo. Eles não escreveram livros, mas quando você vê um arqueiro montado silhuetado contra as estepes, aquela sombra é Cita. Eles eram a tempestade antes do império. Enquanto os citas governavam as pastagens, os beduínos esculpiram seu legado na areia. Originários dos vastos desertos da Península Arábica, os beduínos não eram meros andarilhos, eram engenheiros da sobrevivência, dominando alguns dos terrenos mais inóspitos da terra. Ao contrário do trovão dos nômades das estepes, a vida dos beduínos era mais tranquila e deliberada. Era construída em torno dos ritmos do deserto, seca e chuva, raízes pastando e os movimentos das estrelas. Sua casa era tenda preta de pelo de cabra, portátil, respirável e fácil de empacotar. A vida era movida com os camelos, conhecidos como os navios do deserto. Eram usados para transportar alimentos, roupas e moedas. Os beduínos ficaram famosos por sua estrutura tribal. Tudo girava em torno da lealdade ao clã, aos parentes antes de tudo. Honra, ou sharaf, não era apenas uma palavra, era a cola social. Um único insulto podia começar uma rixa de sangue, mas a generosidade para com os convidados, karam, era tão sagrada quanto. Um estranho podia esperar comida, água e proteção por 3 dias, sem perguntas. Sua guerra estava enraizada no ataque, ou nos gazu, ataques rápidos e estratégicos, projetados para capturar bens e gado sem derramamento de sangue desnecessário. A batalha não era sobre massacre em massa, era sobre sobrevivência, prestígio e honra. Um ataque bem-sucedido elevava o status de um homem. Um fracasso podia manchar a reputação de uma tribo por gerações. Mas a vida beduína não era só conflito e tempestades de areia. Era rica em tradição oral. Os poetas eram guerreiros de palavras. Seus versos preservavam a história, envergonhavam inimigos e louvavam heróis. A poesia era passada de memória para memória, muitas vezes cantada em torno do fogo. Alguns poemas tornavam-se leis tribais, outros, legados. Caravanas comerciais também passavam pelas terras beduínas. Esses membros da tribo serviam como guias, protetores e às vezes contrabandistas. Transportavam mercadorias como incenso, especiarias e seda do sul da Arábia ao Levante e além. Conheciam cada oásis, cada caminho estelar. Seu conhecimento era lendário e valioso. Embora muitos beduínos mais tarde tenham se integrado em cidades e impérios, mantiveram um forte senso de identidade. Até hoje, a tenda preta e os códigos tribais permanecem símbolos do orgulho beduíno. Eles não eram apenas sobreviventes do deserto, eram sua alma. Os nômades já remodelaram o mundo, como os mongóis no século XIII. Esses cavaleiros surgiram das planícies da Mongólia e esculpiram o maior império terrestre contíguo da história. Mas suas raízes não eram diferentes das outras culturas nômades. Seguiam uma vida móvel, baseada em clãs e ferozmente adaptável. O passo mongol era brutal e exigente. Viviam em tendas de feltros circulares, ou gurs, que podiam ser montadas em menos de 1 hora e colocadas numa carroça na manhã seguinte. Seus rebanhos, cavalos, iaques e cabras os sustentavam. Seus filhos eram criados na sela. A habilidade de montar era aprendida antes da alfabetização. Na verdade, a maioria dos mongóis não sabia ler, mas não precisava. Seu conhecimento era codificado em canções, provérbios e memória. O que fez os mongóis diferentes foi como transformaram a mobilidade em arma. Sob Gengis Khan, as divisões tribais foram destruídas e reorganizadas em um novo sistema, baseado no mérito. A lealdade à tribo foi substituída pela lealdade ao Khan, e com isso o mundo mudou. A guerra mongol era um balé de velocidade e engano.
Seus arqueiros montados podiam atirar com precisão a galope, faziam retiradas falsas para atrair inimigos e podiam atravessar mais de 160 quilômetros por dia. Mas eles não eram apenas invasores, eram estrategistas. Usavam escotas, espiões, bandeiras de sinalização e guerra psicológica com precisão aterrorizante. Quando começaram a conquistar cidades, adaptaram-se rapidamente. Engenheiros de cerco da China e da Pérsia se juntaram às suas fileiras, e os mongóis aprenderam a construir catapultas, flechas flamejantes e arietes, e os usaram com eficiência assustadora. Mas aqui está a reviravolta. Eles não eram apenas destruidores. O Império Mongol conectou o mundo de maneiras nunca vistas antes. Reviveram e protegeram a Rota da Seda, garantindo a segurança da passagem da China para a Europa. Boas ideias e até doenças como a peste negra viajaram por sua vasta rede. Introduziram sistemas de passaporte, papel moeda e tolerância religiosa em seu reino. Um mercador muçulmano, um padre cristão ou um monge budista, todos podiam viajar com segurança sob o domínio mongol desde que não se rebelassem. E ainda assim, permaneciam nômades no coração. Mesmo quando governavam impérios, os governantes mongóis ainda retornavam às suas tendas, seus rebanhos e a estepe aberta. Eles conquistaram cidades, mas nunca pertenceram verdadeiramente a elas, porque, não importa o quão alto subissem, sempre cavalgavam com o vento nas costas. Para os impérios sedentários, os nômades eram úteis ou perigosos, e às vezes ambos ao mesmo tempo. Mas para os nômades, a linha entre o comércio e o ataque foi negociável. Um dia, eles escoltavam suas caravanas pelo deserto, e no outro, saqueavam suas cidades fronteiriças. Tudo dependia do humor, da estação e de quão bem você pagava. O comércio era vital para a vida nômade. A maioria dos nômades não podia cultivar grãos ou fazer cerâmica. Precisavam de ferramentas, têxteis, especiarias e artigos de luxo. Em troca, eles ofereciam peles de gado, couro, sal e itens exóticos, como falcões ou cavalos raros. Alguns comercializavam diretamente com impérios, outros operavam como intermediários entre regiões distantes, formando elos cruciais ao longo da Rota do Incenso, da Rota da Seda e outros caminhos transcontinentais. Mas estas não eram simples caravanas mercantes, eram comboios armados, prontos para se defender ou atacar, dependendo da situação. Um líder tribal podia negociar com o governador de fronteira por uma semana, e então invadir seus armazéns. Os impérios chamavam isso de traição, os nômades chamavam de opções. Os sítias, por exemplo, comercializavam grãos e ouro para as cidades gregas ao longo do Mar Negro, mas se uma cidade tentasse enganá-los, eles a queimavam. Os beduínos protegiam as caravanas de incenso e especiarias por toda a Arábia, a menos que alguém deixasse de pagar as taxas de proteção, e então os camelos mudavam de direção. Os mongóis, sob Gengis Khan, inicialmente tentaram um comércio pacífico com o Império Quarésmio, mas quando seus mercadores foram executados, eles responderam aniquilando cidades inteiras. Para a mente nômade, o comércio era pessoal e político. Não era apenas um negócio, era um reflexo de respeito. Se um reino sedentário tratasse os nômades como iguais, o comércio prosperava. Se os desrespeitassem, a punição era rápida, e geralmente a cavalo. Essa tensão deu origem a relações e economias de fronteira. Cidades e vilas na periferia de zonas nômades muitas vezes se tornaram espaços híbridos, meio posto militar, meio mercado. Governadores subornavam chefes de tribos, trocavam notícias, cavalos e informações. Às vezes, casamentos eram arranjados para selar a frágil paz. Esta dança entre comércio e ataque não era uma falha da vida nômade, era uma característica. Permitia-lhes negociar poder sem ocupar território, influenciar impérios sem construí-los, e permanecerem fluidos no mundo que adorava muros. Eles não precisavam conquistar cidades, só precisavam que as cidades continuassem observando o horizonte. Em um mundo sem bibliotecas, pergaminhos ou imprensa, como você preserva sua história? Para culturas nômades, a resposta era simples e incrivelmente poderosa. Você lembra. A tradição oral não era apenas uma ferramenta de contar histórias. Para os antigos nômades, era a constituição, o tribunal, a biblioteca e os mitos, todos reunidos em um só. Desde as pastagens sítias até as planícies mongóis e os desertos dos beduínos, a memória era sagrada.
e a língua mais chata que a espada. Os anciões eram mais do que velhos. As mulheres eram arquivos em forma humana. Conheciam linhagens que remontavam uma dúzia de gerações, histórias de guerra que moldaram a identidade tribal, e provérbios que guiavam decisões tanto na paz quanto em batalha. Essas não eram histórias contadas em fogueiras por diversão. Eram lições, advertências e leis. Entre os beduínos, a poesia era rei. Um verso bem elaborado podia envergonhar o inimigo, honrar um guerreiro caído ou resolver uma disputa. Poetas, ou xindes, eram conselheiros de líderes tribais, relembrados com mais clareza do que muitos chefes. Suas palavras podiam iniciar uma guerra ou pará-la completamente. E sua memória era impecável. Durante todo o tempo, os épicos eram passados palavra a palavra, geração após geração. Os mongóis não eram diferentes. Sua grande obra, conhecida como A História Secreta dos Mongóis, foi preservada oralmente e só mais tarde escrita. Ela conta não apenas a ascensão de Gengis Khan, mas os valores culturais de lealdade, destino, vingança e ambição que definiam seu mundo. Não é um registro histórico seco, é uma saga viva, originalmente recitada de cor para ensinar e unificar. Até mesmo os sítias, que deixaram quase nenhum registro escrito, mantiveram relatos orais detalhados das suas migrações, batalhas e alianças. Quando escritores gregos como Heródoto descreviam seus contos, estavam capturando ecos de uma era muito mais antiga. A história da tradição falada passou por fogueiras. Não foi esculpida em pedra. A tradição oral teve seus riscos, memórias desbotadas, histórias que evoluíram. Mas também teve uma grande vantagem. Ela vivia. Era adaptável, flexível e profundamente humana, permitindo que as sociedades nômades mantivessem a identidade mesmo após migrações, derrotas ou absorção cultural. Impérios podem ter caído e seus arquivos se transformado em pó, mas as histórias nômades sobreviveram, não porque foram escritas, mas porque foram tecidas na respiração. E enquanto alguém se lembrasse, nada foi verdadeiramente perdido. Em muitas civilizações antigas, as mulheres estavam confinadas ao fundo, silenciosas e veladas, ou presas atrás das paredes do palácio. Mas, nas sociedades nômades, a história era muitas vezes muito diferente. Em movimento, todos trabalhavam, e isso significava que as mulheres também tinham poder. Dos citas aos mongóis, evidências arqueológicas e históricas mostram que as mulheres nômades não eram apenas mães e esposas, eram cavaleiras, guerreiras, xamãs, diplomatas e líderes de clã. A vida em movimento não permitia mãos ociosas. Todos os membros da comunidade, independentemente do gênero, tinham que contribuir para a sobrevivência, na guerra e na governança. Tomemos os citas como exemplo. Locais de sepultamento por toda a Eurásia revelaram mulheres enterradas com espadas, flechas e armaduras, seus ossos mostrando ferimentos de combate, não enterros simbólicos. Essas mulheres lutaram. Historiadores gregos ficaram tão intrigados e aterrorizados que criaram mitos inteiros sobre as ferozes guerreiras amazonas, supostamente descendentes dessas tribos nômades. Na sociedade mongol, as mulheres geriam os acampamentos enquanto os homens estavam fora, atacando ou conquistando. Mas, mesmo nos níveis mais altos de poder, as mulheres deixaram sua marca. As filhas e noras de Gengis Khan frequentemente governavam territórios, lideravam exércitos e conduziam diplomacia. Uma das mulheres mais poderosas da história mongol, Sagashana Bek, era uma estrategista e fazedora de reis, que criou imperadores e negociou alianças. Entre os beduínos, as mulheres tinham menos papéis de liderança pública, mas ainda exerciam influência por meio da poesia, das alianças familiares e das tradições sagradas da hospitalidade. A tenda de uma mulher era seu domínio, sua capacidade de administrar recursos, defender a honra e criar futuros guerreiros fazia dela uma figura central na vida tribal. Em algumas tribos, as mulheres podiam iniciar divórcios, controlar propriedade e até mesmo possuir camelos, o símbolo máximo de riqueza e sobrevivência. A religião também deu às mulheres nômades autoridade espiritual.
Em várias culturas turcas e siberianas, as xamãs desempenhavam papéis cruciais como curandeiras, guias espirituais e guardiães da sabedoria ancestral. Elas não eram místicas marginais, eram pilares respeitados da comunidade. A mobilidade criava necessidade, e a necessidade gerava igualdade, pelo menos mais do que se via na maioria dos impérios da época. A natureza imprevisível da vida nômade exigia flexibilidade. Se um homem caísse em batalha, uma mulher se apresentava, sem cerimônia e sem pedir permissão. Nessas sociedades varridas pelo vento, uma mulher podia ser a mão que embalava o berço e a mão que empunhava o arco. Para os povos nômades, a espiritualidade não estava ligada a templos ou edifícios sagrados. Ela era tecida na terra, no céu e na jornada. Quando sua vida está em constante movimento, seus deuses cavalgam com você. Os sistemas de crença nômades eram tipicamente animistas e baseados na natureza, enraizados nos ciclos das estações, no comportamento dos animais e nos ritmos da sobrevivência. O vento não era apenas clima, era um mensageiro. As montanhas eram guardiãs, os rios carregavam espíritos, o fogo era sagrado. A vida era um diálogo com o invisível. Entre os citas descritos por Heródoto, o culto era centrado em um panteão de deuses ligados ao mundo natural. Tite, a deusa da laria, provavelmente equivalente a Hestia, e Papaios, o deus do céu. Os rituais frequentemente envolviam o sacrifício de cavalos, fumaça de cannabis e juramentos sagrados sob céus abertos. Seu mundo espiritual era visceral, terrestre e direto. Sem sacerdotes de túnica, apenas guerreiros e xamãs clamando aos céus. Os beduínos, antes do surgimento do islamismo, praticavam uma forma de politeísmo centrado em divindades locais e ídolos tribais. Mas, acima de tudo, reverenciavam o invisível, as forças misteriosas do destino. Acreditava-se que os djinns, ou espíritos da natureza, viviam em rochas, tempestades de areia e lugares solitários. Poetas e videntes eram considerados inspirados, às vezes até possuídos por essas entidades. A hospitalidade não era apenas um costume, era uma obrigação espiritual. Na cultura mongol, o mundo espiritual girava em torno do tengriísmo, a adoração de Tengri, o eterno céu azul. Tengri não era um deus em um templo, era o próprio céu, sempre presente, observando e julgando. Gengis Khan alegou que seu direito de governar vinha de Tengri. Os mongóis também reverenciavam os espíritos da terra, fantasmas ancestrais e o fogo sagrado no centro de cada tenda. O xamanismo era vital. Os xamães eram curandeiros, guias espirituais e conselheiros políticos. A beleza da espiritualidade nômade era sua adaptabilidade. À medida que os nômades entravam em contato com budistas, muçulmanos, cristãos e outros, frequentemente misturavam essas crenças com as suas. Imperadores mongóis frequentavam várias religiões ao mesmo tempo. Um beduíno podia seguir a lei islâmica enquanto ainda se apegava às antigas tradições do deserto. Enquanto as cidades construíam templos para conter os deuses, os nômades os levavam consigo. Seus rituais se adaptavam, suas crenças fluíam, como os rios que cruzavam. Porque para um nômade, a fé não precisava de 4 paredes, apenas o céu acima, a terra abaixo e a memória no meio. Eles não deixaram para trás pirâmides ou catedrais. Você não encontrará suas capitais em mapas modernos. E ainda assim, o legado das antigas culturas nômades está escrito em toda a história. No fluxo do comércio, nas cicatrizes da conquista e até mesmo nas línguas que falamos. Nômades não eram notas de rodapé históricas, eram arquitetos da disrupção, remodelando continentes inteiros através do movimento. A Rota da Seda não era apenas uma rota para seda e especiarias, era uma estrada construída por caços, mantida pela diplomacia, músculos e conhecimento local das tribos nômades. Sem eles, o Oriente e o Ocidente nunca teriam se encontrado. Os impérios os temiam, e por boas razões. Os sítias, os turcos e os mongóis desafiaram o mito da superioridade urbana. Suas vitórias expuseram uma verdade fundamental: a mobilidade pode superar monumentos. Onde os impérios se moviam lentamente, os nômades se adaptavam. Quando as cidades dependiam de muros, os nômades dependiam da velocidade.
Mas sua influência não era apenas militar. Atuavam como pontes culturais, levando músicas, receitas, histórias e até mesmo religiões de um mundo para o outro. O domínio mongol levou a tecnologia de impressão chinesa à Pérsia. As tradições beduínas moldaram o mundo islâmico primitivo, desde a linguagem e a lei até a poesia e os códigos de honra. Nômades turcos lançaram as bases do Império Otomano. Os caminhos que eles trilharam tornaram-se artérias da civilização. Mesmo depois que seus impérios desapareceram, seu espírito persistiu. Você pode ver isso na equitação moderna, nas culturas orais e nos valores de resiliência, independência e parentesco que ainda ecoam pelo deserto e pela tundra. De muitas maneiras, eles também servem como um aviso. Eles nos lembram que nenhuma estrutura é permanente, nem mesmo o maior império. Eles provaram que o vento poderia apagar fronteiras e que essa potência não precisava ser esculpida em pedra para ser real. Hoje, muitos povos nômades ainda existem, embora em menor número, e muitas vezes sob pressão das fronteiras modernas, das alterações climáticas e da urbanização. Mas seus descendentes carregam tradições mais antigas do que a maioria das nações. Hospitalidade para com estranhos, reverência por animais e histórias que atravessam gerações como cavalos na neblina. Então, quando você estudar história, não apenas olhe para as paredes, os templos, os tronos, olhe entre eles. É aí que os nômades viveram, e foi para lá que a história se moveu. Em meados de 1800, a América era um país dividido, não apenas pela política, mas também pelo terreno. A leste fervilhava de cidades, fábricas e portos. O oeste era uma vasta extensão de montanhas, desertos e campos de ouro, e entre eles estendia 1.700.000 milhas de natureza selvagem implacável. Para viajar de Nova York à Califórnia, significava semanas num navio ao redor do Cabo Horn ou meses numa carroça fugindo de doenças, bandidos e poeira. Mas o sonho estava lá, uma ferrovia que unisse o país trilho por trilho de aço, uma linha direta, de costa a costa. Impensável para alguns, inevitável para outros. Visionários acreditavam que poderiam unir a república, acelerar a comunicação, mover exércitos, abrir novos mercados e colonizar a fronteira indomável. Para construí-la, no entanto, exigiria mais do que ambição, exigiria dinheiro, trabalho, terra e poder político. Essa última parte veio com a Guerra Civil. Em 1862, enquanto a nação estava se despedaçando, Abraham Lincoln assinou a Lei Ferroviária do Pacífico. A lei autorizou duas empresas ferroviárias, a Union Pacific e a Central Pacific, a começarem a construir em extremidades opostas do país. A Union Pacific seguiria para o oeste, de Omaha, Nebraska. A Central Pacific iria para o leste, de Sacramento, Califórnia. Elas se encontrariam no meio. Para abastecer a construção, o governo ofereceu enormes concessões de terras. Para cada milha de trilhos construída, cada empresa recebia até 640 acres de terras públicas e empréstimos generosos. A corrida não estava apenas para unir o país, mas para reivindicar terras, dinheiro e a própria história. No papel, era uma maravilha de infraestrutura. Na realidade, estava prestes a se tornar um dos esforços de construção mais árduos da história americana. Trabalhadores atravessariam montanhas, construiriam pontes sobre vastas planícies, enfrentariam invernos rigorosos e desertos escaldantes. Milhares de imigrantes e trabalhadores seriam trazidos para fazer o trabalho. As recompensas seriam monumentais, mas também o seriam os custos humanos e para as nações indígenas que viviam na terra onde as trilhas cortariam como uma cicatriz. Isso não era progresso, era um aviso. Em 1862, a ideia ainda parecia uma aposta, mas dentro de 7 anos, as duas linhas se encontrariam no deserto de Utah e mudariam a América para sempre. Enquanto a Union Pacific tinha as planícies planas de Nebraska à frente, a Central Pacific enfrentava um desafio muito mais brutal desde o início. As montanhas da Sierra Nevada não eram colinas suaves, eram picos imponentes de granito, propensos a avalanches, montes de neve e terreno difícil. E isso foi antes mesmo da dinamite ser inventada. A construção começou em Sacramento, em 1863, mas o verdadeiro muro estava a apenas 80 milhas a leste. As Sierras eram uma barricada formidável e cada milha de trilho colocada parecia uma guerra contra a própria natureza. Para vencer esse obstáculo, o Central Pacific precisava de muita mão de obra.
A princípio, contrataram principalmente imigrantes irlandeses e trabalhadores brancos, mas muitos desistiram por não conseguir ou não querer enfrentar as condições extenuantes. Foi então que a empresa se voltou para uma nova força de trabalho, os imigrantes chineses. Em 1865, mais de 10 mil chineses estavam construindo a ferrovia, mais de 80% de toda a força de trabalho do Central Pacific. Recebiam menos que os brancos, viviam em condições mais perigosas e enfrentavam um racismo profundo, mas provaram ser indispensáveis, mostrando incrível habilidade, resistência e disciplina. Seu trabalho foi heróico e horrível. Eles cavaram túneis através de rocha sólida usando apenas ferramentas manuais e pólvora negra. O túnel mais infame, número 6, levou quase 2 anos para ser concluído. No inverno, quando a neve acumulada atingia 12 metros, os trabalhadores viviam em acampamentos enterrados sob a neve, conectados por cabos verticais, como chaminés. Dezenas morreram em avalanches, explosões e deslizamentos de rochas. E ainda assim, a linha avançou. Para acelerar o progresso, as equipes chinesas se suspendiam em bascos sobre penhascos, lascando pedras centímetro por centímetro. Quando não conseguiam contornar uma montanha, passavam por ela. Quando não conseguiam nivelar o terreno, construíam cavaletes de madeira que se elevavam acima das ravinas. Era um dos trabalhos mais perigosos e subestimados da história americana. Existem poucos registros de trabalhadores chineses individuais. Nenhuma estátua foi construída para eles na época. Mas sem suas mãos, o sonho transcontinental teria morrido nas Sierras. Em 1867, a Central Pacific finalmente emergiu das montanhas. O que estava por vir era um deserto árido, seco e mortal, mas plano. O pior ficou para trás. A corrida para o ponto de encontro estava realmente em curso. Enquanto o Central Pacific lutava contra o granito e a neve no oeste, a Union Pacific tinha seu próprio desafio a enfrentar. A partir de Omaha, Nebraska, a empresa abriu caminho para o oeste através das grandes planícies, uma terra que parecia infinita, plana e enganosamente simples. Mas o desafio não era a geografia, eram as pessoas, a política e o poder. A Union Pacific contratou em grande parte imigrantes irlandeses, ex-soldados da União e muitos homens libertos. Eram veteranos em busca de um salário estável após a Guerra Civil. As equipes conseguiam colocar 2 ou até 3 milhas de trilhos em um único dia em campo aberto. As planícies permitiam velocidade, mas também expunham os trabalhadores a ataques, fome e extremos ambientais. Esta era a terra indígena. Pawnee, Cheyenne, Arapaho e Lakota Sul caçaram, viveram e morreram nessas planícies por gerações. E para eles, a ferrovia não era progresso, era uma invasão. Os trilhos cortavam diretamente os campos de caça tribais. A fumaça dos motores assustava rebanhos de búfalos. Postes telegráficos e agrimensores perturbavam os espaços sagrados. As tribos viram o que estava por vir. Colonos, cercas, soldados. A resistência ao deslocamento era inevitável. Os Lakota Sul, sob líderes como Red Cloud, lutaram ferozmente. Invadiram acampamentos, atacaram equipes de levantamento topográfico e destruíram trilhos. Em resposta, o governo dos Estados Unidos construiu fortes ao longo da rota e estacionou tropas para proteger os trilhos. A construção da ferrovia tornou-se uma operação militarizada, com assentadores de trilhos trabalhando sob a proteção de guardas armados. Foi uma guerra de baixa intensidade, travada com rifles e tratados que nunca duravam. Para as nações indígenas, a ferrovia representou uma sentença de morte para seu modo de vida. E estavam certos. A Union Pacific seguiu em frente, apoiada financeiramente por enormes empréstimos federais e liderada por homens como Thomas Durant. A empresa construiu trilhos a uma velocidade vertiginosa. As equipes viviam em cidades temporárias, apelidadas de infernos sobre rodas, que surgiam da noite para o dia e desapareciam com a mesma rapidez. Jogo, uísque e violência perseguiam os trabalhadores como uma tempestade de poeira. Em 1867, a Union Pacific havia chegado a Cheyenne e estava indo para Wyoming. As montanhas surgiam à distância, mas a verdadeira montanha que escalavam era a política. Como unir uma nação ao colocar trilhos sobre os ossos de outra? Para a Union Pacific, a resposta era simples: coloque os trilhos e não olhe para trás.
A história da ferrovia transcontinental é frequentemente contada com pontas douradas e grandes homens de cartola. Mas a história real está encharcada de suor, músculos e dor, muitos deles fornecidos por homens cujos nomes nunca foram registrados, cujos túmulos nunca foram marcados e cujas histórias foram enterradas sobre os trilhos que construíram. No Central Pacific, foram os trabalhadores chineses que fizeram o impossível. Quase 15 mil deles, maioria da província de Guangdong, sofreram temperaturas congelantes, explosões mortais e hostilidade racial durante a construção de túneis através da Sierra Nevada. Ganharam menos que os trabalhadores brancos, não receberam reconhecimento e muitas vezes foram alojados em campos separados e inferiores, mas persistiram silenciosamente, habilmente e implacavelmente. Apesar de serem chamados de fracos e inadequados pelos primeiros céticos, os chineses logo provaram ser a força de trabalho mais confiável da ferrovia. Eles explodiram rochas, assentaram trilhos, construíram cavaletes e cozinhavam sua própria comida, muitas vezes se mantendo mais saudáveis que seus colegas. Mas quando o último prego foi cravado em Promontory Point, nenhum deles foi convidado para a foto da celebração. Enquanto isso, os imigrantes irlandeses da Union Pacific compunham grande parte da força de trabalho. Muitos sobreviveram à fome e à guerra apenas para enfrentar novos perigos nas planícies. Lutaram contra ataques, traçaram trilhos a uma velocidade incrível e dormiam embriagados em frágeis tendas. Suas vidas eram difíceis, mas seu trabalho era essencial. Ex-escravos afro-americanos também trabalhavam nos trilhos, alguns contratados como libertos em busca de melhores condições de vida. Suas contribuições, como as dos chineses e irlandeses, foram grande parte não creditadas. Os trabalhadores negros eram explorados, mas indispensáveis. Essa era uma força de trabalho multinacional, construindo uma nação com as mãos nuas e costas quebradas. E havia também os cozinheiros, os ferreiros, os caminhoneiros, os fornecedores, os transportadores, cada um desempenhando um papel para manter a grande máquina do progresso em movimento. Nenhum deles era executivo, mas sem eles não haveria pico de ouro. No mito americano, tendemos a destacar os visionários e magnatas, mas as ferrovias não foram construídas apenas por sonhos. Elas foram construídas por mãos calejadas de homens mal pagos e trabalhadores marginalizados, pessoas que distorceram a história sem se assegurarem de que seriam lembradas. Eles não construíram a ferrovia pela glória, eles a construíram para sobreviver. No final da década de 1860, as duas companhias ferroviárias, Union Pacific e Central Pacific, não estavam mais apenas construindo pistas. Estavam presas em uma competição frenética, cada uma correndo em direção a um ponto de encontro invisível em algum lugar no território de Utah. Mas esse não era um acordo de cavalheiros. Era uma guerra por terra, dinheiro e prestígio. Por que a urgência? Por causa da forma como os subsídios do governo funcionavam. Por cada milha de trilhos concluída, cada empresa recebia concessões de terras federais e empréstimos pesados. Quanto mais trilhos você construía, mais lucro você reclamava. Então, naturalmente, ambos os lados tentaram construir mais do que o outro, mesmo colocando trilhos paralelos em direções opostas, sabendo muito bem que apenas um conjunto seria usado. Tornou-se absurdo. As equipes trabalharam em uma velocidade vertiginosa. A Central Pacific, recém-saída da vitória sobre a Sierra Nevada, agora arrasava os desertos de Nevada e Utah, enquanto a Union Pacific cruzava rios e planícies altas, contornando na borda das montanhas rochosas. Eles até começaram a construir trilhos em áreas que sabiam que o governo eventualmente declararia desperdício apenas para garantir o financiamento. O trabalho intensificou-se a níveis maníacos. As equipes chinesas da Central Pacific estabeleceram um recorde mundial em abril de 1869, 10 milhas de trilhos colocadas em um único dia, um feito inigualável até hoje. Eles conseguiram isso usando equipes sincronizadas em turnos rotativos e um ritmo aprimorado ao longo de anos de trabalho. As equipes da Union Pacific não quiseram ficar para trás, pressionadas fortemente pelo leste, apesar das greves trabalhistas em curso e dos problemas de abastecimento e má gestão de seu financiador Thomas Durant, que estava mais interessado na manipulação de ações do que na ferrovia. A engenharia das duas trilhas finalmente se aproximou em Promontory Summit, no atual Utah. Os topógrafos marcaram o local, foram feitos arranjos para uma cerimônia formal. Locomotivas de ambas as empresas, o Júpiter da Central Pacific e o número 119 da Union Pacific, foram colocadas frente a frente, um apanhador de vacas com outro apanhador de vacas.
Executivos prepararam discursos, uma espiga dourada especial foi encomendada, fios telegráficos foram conectados para transmitir os golpes finais do martelo em tempo real para todo o país. Mas atrás da celebração havia a realidade persistente de que a corrida tinha sido brutal, muitas vezes imprudente e inteiramente motivada pelo lucro. Os trilhos agora estavam unidos, mas as cicatrizes que deixaram para trás no trabalho, na terra e nas vidas permaneceriam por gerações. O progresso tinha uma linha de chegada e ambas as empresas estavam dispostas a atropelar qualquer coisa para atravessá-la. Em 10 de maio de 1869, nas planícies varridas pelo vento de Promontory Summit, Utah tornou-se o centro do universo americano. Uma multidão de trabalhadores, jornalistas, funcionários e executivos ferroviários se reuniu para testemunhar o importante evento da união das ferrovias Union Pacific e Central Pacific, a conclusão da ferrovia transcontinental. Duas brilhantes locomotivas estavam nariz com nariz na linha finalizada, o Júpiter da Central Pacific e o número 119 da Union Pacific. Entre elas havia um trilho final, e em seu centro, uma ponta dourada gravada com as palavras: "Que Deus continue a unidade do nosso país enquanto esta ferrovia une os dois grandes oceanos do mundo." Linhas telegráficas foram conectadas ao martelo cerimonial. Cada golpe enviaria um sinal elétrico em todo o país. Leland Stanford, representando a Central Pacific, levantou a marreta. Americanos de todo o país se inclinaram para ouvir cada movimento do telégrafo. Sinos de igrejas tocaram, canhões dispararam, cidades irromperam em comemoração. De Nova York a São Francisco, era como se uma artéria nacional tivesse sido costurada em tempo real. O leste e o oeste não estavam mais separados por meses. Agora era uma viagem de trem de 7 dias. Foi uma impressionante conquista de engenharia. Os Estados Unidos agora estavam ligados de costa a costa por aço e vapor. A importância simbólica não poderia ser exagerada. Uma jovem nação, pós-guerra civil, provava que podia conectar suas partes fraturadas e marchar para uma era industrial moderna. Mas nem todos participaram da celebração. Nenhum dos trabalhadores chineses que haviam construído a maior parte dos trilhos da Central Pacific foi convidado para a foto. Eles foram excluídos da cerimônia completamente, apesar de seu papel em realizar o impossível. Trabalhadores irlandeses, libertos, guias nativos e outros marginalizados também estavam ausentes do quadro. Em seu lugar estavam homens barbudos, com sobretudos, segurando martelos e charutos. Enquanto o país comemorava a unidade, a realidade era mais complexa. A ferrovia conectava leste a oeste, mas também acentuava as divisões entre raças, classes e culturas. Unia mercados, mas ao custo de muitas vidas humanas. A foto daquele dia capturou a história oficial da ferrovia, mas a verdadeira história estava enterrada sob os trilhos. A conclusão da ferrovia transcontinental não apenas reduziu a geografia, mas também explodiu a economia americana quase da noite para o dia. Deixou de ser uma nação bicostal desajeitada, atravessada pela natureza selvagem, era agora o único organismo econômico pulsando com comércio, movimento e bens. Oportunidades que antes levavam meses para serem transportados por carroça ou navio, agora podiam se mover de costa a costa em menos de uma semana. Produtos agrícolas do centro-oeste, como trigo, milho e gado, podiam ser enviados para o oeste para cidades mineradoras em expansão ou para o leste para cidades industriais. Produtos manufaturados fluíam na direção oposta. Vagões ferroviários substituíram os bois. O vapor substituiu a vela. O que antes era uma fronteira incerta, agora era uma cadeia de suprimentos lucrativa. Cidades surgiram como ervas daninhas ao longo da ferrovia. Algumas tornaram-se centros urbanos, outras desapareceram tão rápido quanto surgiram, especialmente se a linha ferroviária mudasse. Mas cada uma era um nó numa rede crescente, conectada por um ritmo constante de pistões, apitos e fumaça. A ferrovia também ajudou a impulsionar o crescimento industrial. Siderúrgicas, minas de carvão, madeireiras, todos os moinhos cresceram com a demanda e a necessidade de trilhos, locomotivas e infraestrutura. Criou empregos em todo o país. Os barões do aço e os magnatas de ferrovias enriqueceram.
Os banqueiros encheram os bolsos. Pequenos empresários aproveitaram a onda, abrindo hotéis, restaurantes e lojas ao longo da linha. O correio se movia mais rápido. As notícias viajavam através de fusos horários em dias em vez de semanas. Pela primeira vez, o governo pôde projetar uma presença real em todo o continente, implementando tropas, recursos e influência política onde quer que os trilhos chegassem. E não vamos esquecer o fator humano. Milhões de pessoas mudaram para o oeste. Imigrantes da Europa que antes desembarcavam em Nova York, agora viam um caminho direto para terra e trabalho na Califórnia, Oregon e nos territórios do oeste. Colonos, garimpeiros, fazendeiros e fora da lei, todos calvaram a mesma estrada de aço rumo ao destino. É claro que esse boom não foi compartilhado uniformemente. A riqueza fluiu para cima. As terras nativas foram devoradas. Os trabalhadores continuaram pobres. Mas não há como negar. A ferrovia transformou os Estados Unidos de uma república regional em uma potência continental. A locomotiva não estava apenas movendo pessoas. Ela estava movendo dinheiro, poder e o futuro. E uma vez que começou, não estava indo parar. Sob o aço polido e as manchetes triunfais da ferrovia transcontinental, havia um legado mais sombrio, mais trágico, a destruição de vidas e terras indígenas. A ferrovia não apenas conectava o leste ao oeste, mas também cortava as terras nativas, criando raízes através de territórios ocupados pelos Lakota, Cheyenne, Shoshone, Ute e muitos outros. O que antes eram planícies abertas e solo sagrado, agora estava dividido por trilhos, postes telegráficos e cercas. A soberania nativa foi erodida. O impacto foi imediato e brutal. Rebanhos de búfalos, essenciais para as economias, dietas e espiritualidade das tribos das planícies, foram massacrados em massa para abrir caminho para trens e cetreiros. Em alguns casos, passageiros eram encorajados a caçar búfalos por esporte, em trens em movimento. Esses rebanhos, que antes somavam dezenas de milhões, diminuíram para quase extinção em apenas algumas décadas. A ferrovia trouxe mais do que trilhos, trouxe cetreiros, soldados e agrimensores. Cidades surgiram onde não havia. Colonos autorizados pelo governo reivindicaram terras tribais que tratados não haviam tomado. A ferrovia agora absorvia, e com os colonos vieram guarnições militares enviadas para proteger os trilhos e suprimir qualquer conflito. A resistência eclodiu. Os Sioux, Cheyenne, Arapaho e outras tribos lutaram em uma série de guerras sangrentas, algumas rotuladas como revoltas, outras como massacres. Desde a Guerra da Nuvem Vermelha até a Batalha de Little Bighorn, as ferrovias eram tanto o campo de batalha quanto o prêmio. Mas a resistência acabou sendo esmagada. As nações indígenas foram confinadas em reservas, muitas vezes a centenas de quilômetros de suas terras ancestrais. O custo psicológico foi imenso. Locais sagrados foram defrocados, padrões de caça e culturas nômades, construídas em torno de migrações sazonais e vastos espaços abertos, foram forçados a locais fixos, sob vigilância constante. E tudo foi justificado em nome do progresso. A ferrovia transcontinental foi aclamada como uma maravilha da ingenuidade americana, mas custou os sonhos de 1000 nações. Não foi só o ferro que cortou a terra, foi o apagamento de um modo de vida, substituído por horários e postes telegráficos. Os livros de história muitas vezes elogiam a ferrovia por unir uma nação, mas para os povos nativos, ela destruiu a sua. Quando o último prego foi cravado em Promontory Summit em 1869, não foi apenas o fim de uma ferrovia, foi o começo de uma nova identidade americana, mais rápida, mais faminta e cada vez mais moldada por aço e vapor. A ferrovia transcontinental encolheu o país. O que antes levava 6 meses de carroça ou navio, agora levava 7 dias de trem. Mudou a forma como as pessoas se moviam, como os bens eram trocados e como a própria ideia de distância era entendida. O conceito de uma nação de costa a costa não era mais um sonho, era uma realidade diária. A ferrovia alimentou o surgimento de fusos horários, criados para coordenar viagens e comércio entre estados. Reorganizou a agricultura, permitindo que os fazendeiros enviassem produtos através de fronteiras estaduais. Impulsionou a segunda revolução industrial,
permitindo que matérias-primas fluíssem eficientemente para as fábricas urbanas. O ritmo do país começou a acompanhar o barulho dos trens. Culturalmente, a ferrovia reforçou um senso de destino manifesto, a belinda de que a América deveria abranger do Atlântico ao Pacífico. A expansão parecia não apenas possível, mas inevitável. Com trilhos atravessando desertos, montanhas e planícies, não havia mais uma natureza selvagem. Tudo parecia alcançável, tudo parecia reivindicável. Mas a ferrovia também definiu um modelo para o poder corporativo na América. Riqueza maciça acumulou-se em homens como Leland Stanford, Thomas Durant e Collis Huntington, que não apenas enriqueceram, mas moldaram políticas, compraram políticos e construíram impérios. Escândalos de corrupção, como o caso do Credit Mobilier, expuseram o quão profundamente os interesses ferroviários estavam enraizados no governo. Para os trabalhadores, os trilhos representavam tanto oportunidade quanto exploração. Para os povos indígenas, marcavam o fim de um mundo. Para o meio ambiente, trouxe mudanças radicais. Desmatou, represou rios e construiu pontes. Os búfalos foram quase exterminados. Mas, apesar de todos os seus custos, a ferrovia inegavelmente costurou o tecido de uma América moderna. Conectava imigrantes a oportunidades, negócios a mercados, governos a territórios distantes. Transformou uma república experimental em uma nação totalmente integrada. Os trilhos de ferro não apenas transportavam passageiros, eles carregavam ambição, destruição, esperança e arrogância. A ferrovia foi tanto um triunfo quanto uma tragédia. E, uma vez que aquelas gêmeas locomotivas tocaram coletores de vacas no deserto de Utah, o país nunca mais foi o mesmo. A nação foi transformada, não por guerra ou eleição, mas por ferro e fogo.